Fala, meu povo, vocês estão bom, né? Show de bolice. Valeu vocês que estão com a gente aí. E vamos de coisa boa. Vocês já ouviram falar de Scheider? É isso aí. Scheider, pra quem não sabe, ele é esse cara aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês. Esse azulão foda aqui, ó. Que cara imponente. O bicho é estiloso. Então, o Scheider, ele faz parte do universo do Gavan, né? Que são esses três caras aqui, né? O Gavan, o Charivan e o Scheider. O Gavan foi o primeiro a aparecer, né? Depois veio o Charivan e por fim o Scheider. Eles fazem parte do universo dos Space Cops, né, que como passou aqui no Brasil. Mas na realidade, o original seria Space Sheriff, né? Eles não são policiais em si, são xerifes, né? São investigadores. Essas séries tiveram uma sequência, exatamente nessa sequência que a gente falou. Esse estilo, né, chama Metal Hero, onde o primordial de todos eles, né, é o Gavan. A ideia em si, né, são uma organização, né, organização espacial, onde eles se organizam para proteger o universo, né, de várias ameaças, seja de alienígenas, entidades e o que for que aconteça, né, com algumas coisas dentro da jurisdição deles, né? E no caso, cada xerife, né, eles têm a jurisdição dele, onde ele tem a missão de proteger e fazer com que a ordem naquele setor, né, se torne mais tranquila. Por exemplo, se houver alguma entidade que esteja tentando atacar ou conquistar aquela realidade ali, esse Space Sheriff daquela região, ele tem que ir lá intervir, né? Ele tem que intervir para proteger aquele setor. E no caso a Terra, ele teve 3 xerifes, né? Teve o Gavan, o Charivan, o Scheider, e teve os 3 ao mesmo tempo, né? Que teve um especial onde os 3 apareceram junto, né? E é bem legal a história deles. Eles são a tecnologia deles, né? O universo onde se passam os Space Sheriff é muito interessante, porque eles não lutam exatamente com monstros gigantes, né? Igual a gente viu o Jaspion lutando, como o Changeman luta. Até aparece alguns kaijus, né? Bem grandes durante a série, né? Mas não é, exemplo, um Jaspion da vida, né? Que luta com monstros gigantescos, né? E todo episódio ele luta com um monstro diferente. A proposta dos Space Sheriff não é essa, né? Geralmente eles lutam com monstros da mesma estrutura que eles, mas isso também é uma coisa de evolução, né? É uma evolução do personagem, né? Porque essas séries elas são anteriores ao Jaspion, né? O Jaspion, no caso, seria o quarto Metal Hero, né? O quarto Metal Hero da franquia. Seria Gavan, Charivan, Scheider e depois o Jaspion. O Jaspion não faz parte, tecnicamente ele não faz parte desse universo dos Space Sheriff, mas depois de anos, né, dessas séries, que elas terminaram, né, elas findaram realmente, a Toei, né, resolveu trazer de volta esses personagens. Só que muitos atores que fizeram
os heróis originais, por alguns motivos, né, não puderam ter de volta os personagens que eles fizeram no passado. E então eles tiveram que substituir esses heróis. Então eles criaram uma nova versão de todos esses caras aqui. Ou seja, existe uma versão nova do Gavan, do Charivan e do Shider, né? E que no caso eles não seriam exatamente como igual muita gente pensou, né, quando eles iriam lançar, que eles seriam exatamente o reboot, né? Eles iam rebootar as histórias, né, e recontar as histórias do zero, né? Recontar as histórias do zero, de forma que você entendesse a série novamente, né? Começando tudo do zero, mas não, eles resolveram continuar de onde parou. Ou seja, o cara que é o Gavan, né? O personagem que faz o Gavan, ele nomeia um outro policial que ele acha, né, do nível que tem que ser, e o presenteia com a armadura semelhante a dele. É como se eles fossem da seguinte forma, e não é mostrado isso, mas se você prestar atenção nas cores, o Gavan ele é prata, né, vermelho e azul. A cor vermelha geralmente é dada para o corpo de bombeiros, ou seja, polícia de resgate. Geralmente é assim. O azul geralmente é dado para tipo policial militar, a infantaria, né? E o prata geralmente não tem essa explicação para o prata, porque o Gavan, como ele é o inicial, né, geralmente a referência do herói máximo para os super-heróis, no Japão seria o Ultraman, né? Para quem não sabe, vamos buscar aqui o Ultraman. Não é o Ultraman da DC, mas sim esse cara aqui. Este é o Ultraman. Se você olhar as cores dele, ele é prata e vermelho, são as cores predominantes dele, né, do Ultraman. Ele simplesmente ele é o maior herói do Japão, né? Ele é simplesmente o símbolo do Japão, o Ultraman. Quem não conhece esse cara deveria conhecer. É uma história incrível. Se vocês quiserem também, a gente traz aqui, faz um compilado dele também para vocês conhecerem mais um pouco sobre o Ultraman. Só deixar nos comentários aí que a gente traz bastante curiosidade sobre o universo do Ultraman. Então o Gavan, o Charivan, no caso o Gavan, né, ele tem esse aspecto prata, né, que seria uma das cores básicas do Ultraman. A mesma coisa acontece com o Jaspion. Se você olhar o Jaspion, ele é basicamente, vamos buscar aqui também, o Jaspion, ele é simplesmente baseado no Ultraman. Olha as cores dele, tá vendo? Ele é prata e vermelho, tá vendo? No corpo dele, inclusive no armamento dele, a mesma coisa. O Ultraman ele tem no peito aqui, se eu consigo aqui, uma luz, tá vendo? Uma luz azul que fica piscando, e ela fica vermelha quando ele está sem carga, tá vendo a luz vermelha? O Jaspion já tem esse LED verde aqui no peito. E o Ultraman, ele tem esses olhos que ficam brilhando, e os olhos dele brilham o tempo todo, né? O olho dele fica brilhando o tempo todo. E o Jaspion, quando ele
ele usa algumas das capacidades da armadura dele, ele também fica com os olhos brilhando, tá vendo? Aliás, os olhos do Ultraman não ficam vermelhos, eles são na realidade de cor amarelada, tá vendo? Olha lá, o olho dele é amarelado, fica o tempo todo. E o Jaspion, quando ele usa os poderes, algumas das capacidades dele, os olhos dele também fica amarelo, tá vendo? A mesma coisa acontece com o Dylion. Tá vendo? O Dylion também tem um olho amarelo, ou seja, é tudo base Ultraman. Tanto que o Jaspion, em matéria de Tokusatsu, ele é simplesmente o maior herói Tokusatsu que já existiu. Muita gente pode falar que não, mas ele é sim o maior herói do Tokusatsu. Pode ter algum que já esteja no nível dele, que a gente não tem como saber, porque lança heróis direto, mas desses heróis mais recente, clássico, o Jaspion simplesmente é o maior de todos, porque ele não luta só contra um monstro gigante, ele é simplesmente um herói escolhido por Deus. Ele luta com uma entidade que ele simplesmente é toda a junção do mal do universo. Ou seja, o Satangoso ele não é só um monstro, ele é a união de toda a maldade do universo, onde ele escravizou planetas inteiros, não um planeta, sistemas inteiros no universo. Então não tem nenhum herói que faz o que o Jaspion faz em matéria de poder, em matéria de resistência, enfim, ele é outro nível, né? E o Charivan e o Shider e o Gavan, eles são os percussores, né? São os 3 primeiros. E o Shider, ele tem uma curiosidade muito legal, que o Shider ele é feito por esse rapaz aqui, ó, o Hiroshi Tsuburaya. Olha que legal. Para quem não está se ligando, o Hiroshi Tsuburaya é simplesmente filho do Tsuburaya pai, que é simplesmente o criador do Ultraman. O pai dele criou o Ultraman. O Hiroshi, né? Esse rapaz aqui, ele simplesmente, que é o Shider, ele simplesmente é filho do Tsuburaya, o cara que criou o Ultraman. Então ele não é pouca coisa, né? Então ele é um cara incrível. Infelizmente o ator, né, ele acabou falecendo, né? O Hiroshi Tsuburaya foi um ator japonês, né, neto do Eiji Tsuburaya. Aliás, ele não é filho, é neto, desculpa pela formação errada. Ele é neto do Eiji Tsuburaya, né, que também foi o primeiro criador da série Ultraman, e o terceiro filho de Hajime Tsuburaya, que se tornou o segundo criador da série Ultraman, após a morte de Eiji Tsuburaya em 25 de janeiro de 1970. Ele nasceu em Setagaya, Tóquio. Ele é um cara muito famoso, né? E, infelizmente ele faleceu em 2001, mas ele marcou muito, né, com as participações que ele fez, inclusive dando vida, né, ao incrível Shider. Ele é um ator, né, incrível, é um desses atores que a gente vê, o cara realmente ele mostra, né, o que ele é, né? Ele encarna realmente o personagem, e o Shider foi isso. Então, com a New Generation, infelizmente o Eiji não pôde, ele não pôde, no caso o Hiroshi, né, ele não pôde participar, né, por motivos óbvios, né, da continuação, que a Toei estava tentando trazer de novo, né, esses heróis. A série Metal Hero,
ela não pode seguir aquele mesmo caminho que os Kamen Riders estão seguindo agora e Super Sentai, que é essa coisa infantilizada, né? Essa coisa de criança. Infelizmente, essas séries elas perderam, né, aquela magia que tinha antigamente. E os Metal Hero, eles têm que seguir aquela linha estilo Star Wars, com histórias densas, né, com efeitos especiais realmente bastante perfeito, né, com bastante realidade, e os personagens e as histórias têm que ter profundidade. Não pode ser uma coisinha mal feita para criança, porque a história não deixa isso acontecer, né? O estilo do personagem pede isso. Tanto que existiram outros Metal Heroes depois do Jaspion, né? Inclusive o Spilvan, entre outros. Só que com o passar do tempo, essas histórias foram os novos, né, Metal Hero que foi surgindo, começou a ir por essa direção, né, essa coisa infantilizada, e com isso a franquia acabou, né? Então eles trouxeram de volta a New Generation, tentando trazer de volta. A ideia foi boa? Foi. Eles atualizaram as armaduras, ficaram muito legal. Os atores que eles escolheram são muito carismáticos e muito legais. Só que trouxeram a tal da pegada infantil, adolescente infantil, né? Que simplesmente acabou com a magia que os heróis têm. Se eles ainda o projeto ainda está aberto, tem nos últimos filmes, aqui no caso eles não lançaram como série, mas lançaram como filmes, né? Nos últimos filmes a intenção é continuar trazendo mais novos heróis, né, para junto dessa franquia. Mas para a coisa dar certo, para a coisa ficar sólida, eles têm que tirar esse lado infantil, adolescente das histórias. Eles têm que fazer uma história séria, estilo Star Wars, entendeu? Estilo Star Trek, com histórias densas, com personagens densos também, com uma história onde tenha reviravoltas, entendeu? Sem aquelas piadinhas, piadocas, entendeu? O personagem fazendo gracinha, coisa e tal. Isso mata o personagem. Por que eu tô falando isso? Porque no lugar do Hiroshi, para fazer a New Generation, eles escolheram o Hiroaki Iwanaga, que é um cara incrível, cara. O Hiroaki, ele é incrível, ele é um cara muito carismático, extremamente carismático. Só que eles fizeram com que ele se tornasse um personagem bobo, sabe? Colocaram uma coisa interessante, que ele é bastante mulherengo, sabe? Ele gosta demais do sexo feminino, faz umas doideiras para poder tentar conquistar qualquer mulher que ele vê pela frente. Isso é até interessante, até engraçado. E na hora de pegar pesado, ele barra pesado, igualzinho o Hiroshi era. Era um ator muito bom, mas ainda tem aquela pegada infantilóide, igual que é o Hiroaki Iwanaga, né? Uma das características mais marcantes dele, né, é a sua versatilidade. Ele transita com facilidade em diferentes tipos de produções, desde séries de ação, filmes de tokusatsu, até dramas televisivos e animes. Essa habilidade de se adaptar a diferentes papéis e formatos fez dele um dos atores mais respeitados de sua geração. E ele realmente é muito bom, cara. O cara, ele é um cara muito, muito, muito carismático, extremamente carismático. Só que essa pegada infantiloide, né, da série
da nova geração tirou a seriedade dos personagens. A gente espera, né, que os novos filmes eles reduzam essa papagaiada, essa intenção de fazer gracinha, né? Porque, cara, você tá falando de uns caras que vêm de outra galáxia para poder salvar um planeta de seres que a qualquer segundo pode dominar isso aqui tudo e matar todo mundo, entendeu? A série fala sobre isso. Então a série tem que ter uma pegada mais séria, né? Tem que ter uma pegada mais pé no chão, tem que ter uma coisa mais densa. Estamos falando de nave, robôs gigantes, entendeu? Então tem que ser uma coisa mais séria. Uma piada aqui, outra ali, bem colocada, é interessante, mas a história em si tem que ter aquele pulso firme. E isso eles não fizeram nos últimos filmes, né? Tomara que nesses filmes novos que eles estão trazendo aí, eles tragam isso, né? Consertem isso. Para vocês verem quem é o novo personagem, né? A New Generation. A gente achou um vídeo bem legal, sabe, desse site aqui. A gente vai dar uma olhada, vocês vão ver. Ele é bem legal, mas vocês vão ver. Vamos lá? Esse rapaz aqui que vocês estão vendo aqui é o novo. Esse aqui é o novo Gavan. Ele não é o novo Scheider. Ele é o novo Gavan do filme, né, Next Generation. Esse aqui é o novo Gavan. É muito Esse é o novo Scheider. Ele é um ator incrível, cara. Só que essa pegada infantilóide das séries fica chato, sabe? Essa menina, ela é todo Space Sheriff, eles têm uma menina que faz par com eles. Eles transformam, né, e se tornam o alter ego deles, né? Elas não, geralmente elas ficam na nave, ou em alguns casos, ou em vários casos, elas descem para ajudar eles a investigar o que está acontecendo. Essa daqui é a atriz, né? Essa atriz, ela faz, esse personagem no caso, faz o par dele, né? Ela, como vocês viram, ela é extremamente poderosa no pé mesmo. Essa atriz, deixa eu voltar aqui. Essa atriz ela era o par original do Scheider original. E também é a irmã do Spilvan na série de Spilvan. Atriz muito linda por cima. Muito carismática. Boa no pé pra caramba também.
cara. Aqui, esse aqui é os 3 da Next Generation. Aí os 3 da Next Generation, o Gavan, o Charivan e o Shider. Aí os 3. As armaduras foram atualizadas, ficaram bem legais. Aliás, as armaduras já eram super legais. E aqui, ó, é as 3 máquinas deles, os 3 robôs que eles têm. Um deles tem essa coisa aqui que é um dragão muito legal. É legal ou não é? Cara, Shider é muito bom. Charivan, o próprio Gavan é muito legal. Só que tem que, né, essa pegada infantiloide. Vocês viram aí, cara, pra que ter essa pegada infantiloide? Não tem necessidade. Tem um potencial gigantesco pra fazer uma coisa estilo Marvel, né, estilo Star Wars. Show! O que vocês acharam? Já conheciam o Shider? Se não conhecia, aliás, se já conhecia, né, deixa aí embaixo aí. Se já conhecia, também deixa embaixo e escreve qualquer coisa pra dar aquela engajada no canal. Se inscreve e daqui a pouco a gente tá de volta. Falou, galera, show.